minutos. Agora, na Mais Brasil News. Apresentação: Clébio Cavagnoli. 45 minutos. 45 minutos. Entrevista além da pauta. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao 45 Minutos, o nosso bate-papo diário além da pauta, onde a gente trata de assuntos relevantes. E eu quero começar o programa de hoje, antes de apresentar o nosso convidado e o nosso tema, pedindo desculpas ao nosso ouvinte internauta. Inicialmente nós teríamos uma entrevista com a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, que até então era pré-candidata ao Senado pelo Partido Republicanos aqui no Distrito Federal. E ontem, às 10 da noite, ela solicitou o cancelamento da entrevista com a alegação de que o partido está rediscutindo, detalhes da candidatura, motivo pelo qual, nesse momento, não poderia conceder entrevistas. Dado, então, a situação, peço desculpas aos ouvintes. Assim que outra data com ela for agendada, todos serão avisados para acompanhar, portanto, quais seriam as propostas da ex-ministra Damares para o Senado. E queria agradecer aqui o nosso convidado de hoje, já apresentando ele, o Alfredo Freitas, especialista em educação e tecnologia, diretor da Universidade Americana Umbra University, que topou falar com a gente sobre o 5G, que é o assunto do momento. Então eu acredito, Alfredo, que tenha sido providencial a sua participação aqui hoje, porque o 5G estreou inicialmente aqui na capital federal ontem, mas muita gente tem dúvidas, E o funcionamento também ainda não está aquela coisa maravilhosa. A gente espera que as coisas deem andamento e todo mundo possa fazer uso dessa nova tecnologia. Alfredo, seja bem-vindo, um prazer, obrigado por aceitar em cima da hora nosso convite, e que bom que você aceitou, porque certamente o assunto é de grande interesse para os nossos ouvintes e internautas. Obrigado pelo convite, Cléber, é um prazer estar aqui conversando sobre esse tema, que é um tema que vai mudar a vida de várias pessoas no Brasil. O 5G já é usado nos Estados Unidos há um bom tempo. A gente já tem contato de pessoas que trabalham na Ambra e que estudam também conosco nos Estados Unidos, já usam 5G. A gente já percebeu uma série de questões e a gente espera que essas melhorias possam também afetar de agora em diante positivamente as pessoas que moram no Brasil. Alfredo, as promessas são muitas, de que o 5G vai fazer toda a diferença, vai permitir um novo método de comunicação, tudo vai funcionar mais rápido, mas eu quero começar aqui com uma pergunta pessoal, particular. Vou te dizer por quê. Eu me lembro que quando havia alguns testes, o meu celular sempre apresentava aqui o sinalzinho 5G eventualmente, em alguns momentos do dia. Virou para o 5G, nunca mais apareceu. E aí a gente fica nessa discussão aqui, mas será que o celular está preparado? Será que tem que trocar chip? É automático, não é? Quer dizer, nesse primeiro momento, o que tem de ser feito para que a gente tenha acesso ao 5G? Não são todos os aparelhos que têm acesso, Exatamente. Os primeiros aparelhos 5G eles surgiram no ano de 2019, lá no segundo semestre. Então, alguns aparelhos que foram lançados em 2020, 2021 e nesse ano 2022, eles são aparelhos que possuem a tecnologia 5G no dispositivo. Para quem tem o 5G no dispositivo, a pessoa pode, na verdade, desabilitar o 5G se não estiver funcionando. Mas a habilitação, exceto se a pessoa manualmente desabilitou, é automática para a pessoa que tem esse aparelho com a tecnologia 5G, como você comentou, que você teve a oportunidade de, durante períodos de testes, passava ali, especialmente na região central de Brasília, perto da rodoviária central. Exato. E da Esplanada dos Ministérios, foram feitos muitos testes nos últimos meses. Então as pessoas às vezes passavam ali e aparecia um sinal de 5G, porque a operadora estava naquele momento liberando um teste e as pessoas que ali transitavam acabavam usufruindo desse 5G. Infelizmente, como você colocou, parece que não funcionou no real de ontem para hoje em todas as operadoras com sucesso durante todo o tempo. Então, essas falhas elas ainda ocorrem do ponto de vista quando se lança uma tecnologia nova como essa, tem que trocar muito de infraestrutura, muita inovação. Então, eu acredito que nos próximos dias estará sendo cada dia melhor
a comunicação com 5G em Brasília. Agora, uma dúvida que se tem também em relação ao chip, Alfredo. Quer dizer, em tese, os chips mais novos, né? Quem adquiriu o chip nos últimos 12 meses, né? Me parece que no último ano já está com o chip preparado para isso. E quem não, parece que vai ter de trocar. Qual que é a informação correta? Todo mundo que quiser acesso vai precisar trocar? É automático, não é? Bem, aí o chip vai depender basicamente da operadora, mas o maior desafio do 5G vai ser, vamos dizer assim, uma pessoa que tem um chip super antigo, pode ser que não funcione, mas o desafio mesmo está no aparelho. Então, algumas pessoas possuem dispositivos que não têm acesso ao 5G, então elas acham que se tiver uma troca de chip, alguma coisa vai ter acesso. Não, não vai, porque aquele aparelho que ela tem, ele não permite o uso da tecnologia 5G. Agora, uma coisa interessante, né? Tem se falado muito também sobre o sinal da antena parabólica, que para muitas regiões, inclusive áreas rurais, não só no Distrito Federal, mas nos rincões do país afora, é uma maneira das pessoas receberem principalmente sinal de TV, né, aberta. Me parece que as parabólicas deixam de ter a funcionalidade, inclusive, da recepção de TV. Como é que ficam esses casos? Bem, sobre isso eu não tenho essa informação de que as parabólicas vão deixar de ter essa recepção de TV nos rincões, né? É uma mudança que eu não tenho os detalhes dela para comentar. Tá certo. E a gente sabe que também o 5G tem a promessa de levar, de certa forma, a internet para as estradas do país, pelo país afora, né? Claro que quando se fala no leilão, né, Alfredo, muitas promessas foram feitas. Há viabilidade técnica para isso, para que se tenha sinal de internet em estradas, escolas em regiões rurais, que foi outra promessa feita? Quer dizer, o que se esperar dessa expansão a partir de agora? Bem, viabilidade sim, é sempre possível. O 5G deve demandar um investimento de 30 bilhões em infraestrutura. Vamos ver exatamente onde esse dinheiro vai ser alocado. Certamente nós vamos ter muitas oportunidades de negócios em decorrência dessa alocação de 30 bilhões para a implantação do 5G no Brasil. E do ponto de vista de estrada, pensa como seria super interessante se a gente tivesse acesso nas estradas brasileiras à internet e à telefonia. Então, o desafio realmente é a implantação de antenas, porque o 5G ele tem uma antena e essa antena ela tem um alcance menor do que as tecnologias anteriores. Então, se deseja-se implantar o 5G em, vamos dizer assim, em estradas, serão necessárias mais antenas do que implantar tecnologias anteriores. Da mesma forma, na zona rural de escolas, então, a antena de 5G, toda a infraestrutura de comunicação vai ser necessária ser instalada próximo àquele local para que se tenha a escola com internet, 5G no caso. Quando se fala, Alfredo, e como você é extremamente especializado em tecnologia, quando se fala em melhorias, em novas tecnologias, eu ouvi até muitos especialistas falando sobre realmente uma revolução no que diz respeito à transmissão de dados, né? O que isso representa na prática? Quer dizer, hoje, por exemplo, a gente sabe que aplicativos às vezes sofrem algumas instabilidades. Ontem o Instagram, por exemplo, apesar do 5G já iniciar com o sinal aqui no DF, o Instagram ficou um pouco instável. Essa revolução da qual se fala é a possibilidade de se evitar instabilidades? É a transmissão de dados mais rápida? Quer dizer, o que a gente pode esperar a partir de agora? Peraí que o Alfredo ficou mudo aqui para mim. Pronto, já voltou. Pode falar. Então, tudo isso você comentou, ou seja, maior velocidade e vamos dizer assim, uma latência menor, ou seja, o atraso de comunicação entre o seu computador e o outro, ele vai ficar cada vez menor. Então, a gente não tem muito delay em comunicações. Com isso, nós vamos conseguir comunicações síncronas muito melhores, vamos conseguir nos aproximar de comunicações que o pessoal fala de tempo real. Então, nós vamos criar condições para diversas aplicações serem possíveis. E aí nós estamos falando de impacto de internet das coisas ser realmente super acelerado, de metaverso tornar possível, por exemplo, se nós estivéssemos aqui com um equipamento, uma conexão
muito mais acelerado, eu poderia estar usando algo onde eu teria a percepção física de que eu estaria no mesmo estúdio sentado ao seu lado. Então, a gente consegue transmitir muito mais dados e com uma latência menor, ou seja, um tempo de comunicação menor, e isso cria um mundo de oportunidades. Para quem faz comércio online, por exemplo, faz vendas pela internet, haverá uma rapidez maior na transação de negócios? Financeiramente, né, o dinheiro digital vai circular com mais rapidez e mais segurança, na sua visão? É possível que a gente vai ter toda uma redução desse tempo de demora na internet, né? No caso de transações financeiras, elas hoje já são bem rápidas. Mas um segundo que a gente tem de acesso de ganho, a gente já tem uma percepção do usuário muito maior. Então, as pessoas, às vezes, abandonam um carrinho ou abandonam uma compra quando ela tem uma comparação de um segundo mais lento do que outra. Então, toda essa velocidade de internet e agilidade, ela vai melhorar para todo mundo, para quem vende, para quem compra e para toda a infraestrutura. Alfredo, uma dúvida aqui, eu não sei se seria muito a sua área de atuação, mas talvez você consiga, com toda a sua experiência, nos trazer pelo menos algum tipo de expectativa, né? Muito tem se falado no Bitcoins e outras moedas, as criptomoedas, né? E há quem diga que com 5G elas vão se tornar mais popularizadas, mais acessíveis. É também uma verdade? Vamos lá, Kleber. O 5G ele vai potencializar muito momentos de tecnologia que usam larga banda, ou seja, precisam realmente de uma transmissão grande. Transmitir vídeo, imagem, criar uma série de experiências sensoriais como metaverso, etc. O mundo das criptomoedas e das transações financeiras ele é um mundo que já é ágil por natureza. A transmissão são poucos dados. E esses poucos dados eles já trafegavam numa velocidade razoável dentro das condições de 3G e 4G. Com a mudança do 5G, a latência vai gerar um impacto nisso, ou seja, eu vou conseguir fazer uma transação, no caso de moedas peer-to-peer ou para qualquer outro servidor, que a transação entre o servidor de origem e o de destino vai chegar mais rápido. Então, vai ter um ganho, no entanto, esse ganho ele não vai ser tão percebido quanto em setores como, por exemplo, educação, telemedicina, que aí sim nós estaremos daqui a talvez 1, 2, 3 anos vivendo um mundo que a gente não conseguia nem imaginar hoje. Então, realmente, nós vamos ter muita inovação em vários setores que demandam mais dados a serem trafegados, mais largura de banda que o pessoal gosta de falar, ou seja, demanda uma capacidade da rede maior. Então vamos pensar como se fosse uma rodovia. Então o sistema financeiro é um carro trafegando ali rapidinho. Agora, se eu quero trafegar caminhões e caminhões, tenho 50 carretas para trafegar, aí eu preciso ter uma estrutura muito maior para que essas 50 carretas andem numa boa velocidade numa rodovia. E essa rodovia do 5G, ela vai melhorar muito quando a gente usa a internet precisando verdadeiramente transmitir muitos dados. Eu queria pegar o exemplo que você citou da telemedicina, e talvez até para o nosso aqui, em que no 45 minutos principalmente, a maior parte das entrevistas é feita de maneira virtual. E às vezes tem trava aqui, trava ali, esse tipo de coisa. Quer dizer, com 5G em tese, esses travamentos indesejáveis e que irritam o internauta devem acabar. Seria basicamente isso a gente trazer, por exemplo, aqui do nosso programa. Exatamente. Então, a gente comunicando, a gente tem sempre um pequeno delay quando a gente fala de internet ou televisão, em rádio, toda telecomunicação. O que acontece é que esse delay, esse atraso, vamos tirar a palavra delay, o atraso entre o momento em que eu falo e o momento que chega para você a informação que eu estou falando, ele é maior na internet do que se nós estivéssemos conversando por telefone convencional. O que o 5G vai fazer vai ser reduzir esse atraso na comunicação do momento que a informação sai do meu computador e chega até o seu estudo. Esse momento vai reduzir. Com essa redução, nós vamos conseguir criar novas aplicações, novas soluções e vai melhorar também toda a nossa capacidade de comunicação. Então, certamente, nós teríamos um ganho se, especialmente eu estivesse usando uma conexão 5G no momento.
Você falou da telemedicina, eu me lembrei que no período mais crítico, não é, da pandemia, a gente não tinha nem possibilidade de ir pessoalmente ao médico para fazer uma consulta, pedir um exame de PCR para verificar se estava com coronavírus ou não. A maior parte das vezes, nas grandes cidades e capitais, o que se fazia era uma tentativa de um atendimento via ligação de vídeo pelo WhatsApp. E aí eu me lembro, Alfredo, que em alguns momentos precisava entrar numa fila do plano de saúde. Meu querido, mas era uma fila interminável, de 700 pessoas esperando por uma consulta. Então, na telemedicina, e é óbvio que quem conseguiu ser atendido de casa gostou da possibilidade, porque você não tem de pegar trânsito, gastar combustível, aquela coisa toda. Haverá também uma revolução nesse sentido? A gente vai poder fazer consulta com o médico de dentro de casa, com realmente rapidez, agilidade, a receita vai chegar com tranquilidade, porque hoje para receber uma receita também do médico virtualmente é uma dificuldade, né? Bem, certamente esse será um dos setores que vai ser muito afetado. E pensa, todo esse mundo que você colocou de telemedicina, que, vamos dizer assim, foi acelerado nos últimos 2 anos, o motivo foi o pior motivo possível, foi a pandemia, mas gerou uma consequência de criar um processo de aceleração de telemedicina. Mas imagina só, imagina uma pessoa no interior do Brasil, ou não vamos pensar longe não, pensa alguém que está a 150 quilômetros do Distrito Federal, e lá tem talvez uma unidade básica de saúde, de um programa governamental, e tem um médico, que esse médico ele é o médico clínico geral, médico de família, etc. Com a telemedicina, a gente pode talvez conectar esse médico, o paciente, com um especialista fora, e aquele médico ali, com um contato de telemedicina, com um especialista fora, se comunicando de forma muito ágil, muito rápida, e sem com uma latência, um atraso menor na comunicação, certamente nós vamos poder fazer um atendimento muito melhor, e vários serviços de medicina podem evoluir bastante com um mundo de 5G, onde a gente vai trafegar muito mais dados, eu posso passar uma série de informações, por exemplo, várias câmeras ao mesmo tempo do local que o paciente está sendo atendido, do próprio paciente em si, então não vou usar como a gente fez, você colocou, ou seja, eu usei a telemedicina com o celular, a minha câmera ali, se eu tiver talvez em algum ambiente, eu posso usar múltiplas câmeras, múltiplas informações, múltiplos sensores, e isso vai criar muitas oportunidades e melhorar o serviço como um todo. A gente falou um pouquinho sobre educação e eu queria entrar um pouco mais a fundo, porque talvez hoje esse seja um dos maiores gargalos que a gente tem no país. Ontem, inclusive, por coincidência, eu recebi aqui uma iniciativa, né, os representantes do Caminhão da Tecnologia no Distrito Federal, que percorre escolas para permitir cursos de robótica, de impressão 3D, de iniciação à inteligência digital para estudantes da rede pública. E que tem, uma das coisas que eles me deixaram muito claro aqui, Alfredo, que eu queria compartilhar contigo, é a dificuldade de fazer isso em algumas escolas que não têm Wi-Fi. E essa é a dificuldade dessas escolas de não conseguir implementar um laboratório de informática. Veja, estamos no ano 2022 discutindo aqui 5G, enquanto escolas públicas pelo país afora não tem nenhum laboratório de informática. Às vezes não tem nenhum computador para que as crianças, os estudantes aprendam a lidar com essa tecnologia que não é só o nosso futuro. Na verdade é o nosso presente, né? Então, para a educação de base, depois a gente fala um pouco sobre educação profissionalizante, porque eu acho que para a educação profissionalizante a revolução já tem ocorrido há algum tempo com o ensino à distância e daqui para frente a tendência é que isso seja de fato usual. Mas para a educação de base, onde que está principalmente o nosso grande avanço a partir de agora com 5G? Bem, você tocou num ponto super importante, que assim, é inacreditável que uma escola ainda não tenha Wi-Fi nos dias de hoje. Exato. Bom, então, por que isso não existe? Falta a gente apurar a responsabilidade de cobrar das pessoas que têm o poder de usar o recurso de educação e fazer um uso adequado. É muito barato você ter uma internet Wi-Fi numa escola, especialmente se a gente falar em zona urbana, em cidades, é inadmissível. Vamos pensar assim, como a gente resolve o problema de toda escola ter um Wi-Fi? Simples, fala para o governo, pedir para uma empresa patrocinar, bancar o Wi-Fi de uma escola e colocar uma plaquinha de agradecimento simples, pronto, não vai sair nenhum real do bolso do contribuinte, e eu tenho certeza que várias empresas vão querer fazer isso. E aqui é só uma
uma sugestão, né? Porque existem vários caminhos para a gente resolver o problema. Falta responsabilidade dos gestores de entenderem que nós estamos vivendo um mundo que é muito mais tecnológico. As crianças, no geral, elas já possuem um acesso à tecnologia, elas já estão envolvidas, e que a escola precisa também se integrar nesse mundo digital. Perfeito, acho que na verdade a gente percebe também, sabe, Alfredo, que é uma questão de políticas públicas, mas isso é uma coisa que se cansa de discutir no Brasil e que infelizmente não avança, né? Agora, sobre a educação profissionalizante, quando se fala de cursos profissionalizantes e mais do que isso, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente sabe que muito disso hoje é possível se fazer à distância. Aliás, a maior parte deles, eventualmente, que se precisa fazer algum tipo de aula presencial. Com 5G, o que muda na prática? As pessoas vão poder realmente fazer aulas mais dinâmicas à distância, um curso completo à distância, por exemplo? Bem, Clébio, na universidade que eu trabalho, na Ambry University, em 2010, nós já tínhamos aulas via internet, onde nós tínhamos uma sala de aula com poucos estudantes conectados com professores. E os desafios que a gente enfrentava de conectividade de Imagina. estudantes e de professores eram bem maiores do que os desafios que a gente tem hoje, porque naquela época a gente não tinha 4G, enfim, estava no começo da tecnologia 3G sendo realmente efetivada, e a gente já usava a internet com fio e tecnologias 3G para a educação via internet. Hoje, as possibilidades são muito maiores, e a tendência é seguir num crescimento acelerado de possibilidades de educação. O ponto que a gente precisa entender é que existe dois grandes mundos da educação tecnológica. Um mundo onde a instituição decide por usar a tecnologia para economizar o tempo dos professores e dos seus funcionários. Então, com isso, eu quero oferecer um ensino massificado e barato. Infelizmente, o preço real que se paga por isso é que esse ensino é fraco. Um outro tipo de uso de tecnologia eu vou usar a tecnologia para transformar em irrelevante a localidade do estudante e do professor e da instituição de ensino. Então, eu posso ter um professor que está em Brasília e posso ter um estudante que vai estar em Goianésia estudando em uma instituição que talvez essa instituição está sediada até fora do país. Então, a educação, essencialmente, a qualidade é em função do contato do professor para o aluno, feedback do professor para o aluno individual e não a aula expositiva. Então, essa decisão é uma decisão que a instituição toma. Eu vou caminhar para o mundo de reduzir custos e massificar, ou eu vou caminhar para o mundo de entregar uma educação de qualidade entendendo que os estudantes verdadeiramente alcançaram os objetivos de aprendizagem que precisam ser alcançados, e com isso eu vou entregar os recursos necessários para que o professor e toda a equipe educacional façam um bom trabalho. Alfredo, uma questão que muito tem se colocado, e aí eu queria aproveitar esse espaço contigo para a gente tentar desmistificar aqui algumas informações que são disseminadas. Algumas se transformam em fake news, né? Se comprova que não são verdadeiras, e sobre outras ainda existem muitas dúvidas. Por exemplo, se fala muito que em razão do sinal, que parece que é linear, eu não entendo nada disso, eu vou te pedir ajuda para entender, há o risco de morte de pássaros, que o sinal do 5G pode matar pássaros. É uma realidade, é um mito? Se tem estudos ou algum tipo de avaliação sobre isso? Bem, são hipóteses e essas hipóteses precisam ser confirmadas com pesquisas científicas. As pesquisas precisam ser desenvolvidas, então existem algumas questões em termos de antenas sobre morcegos e migrações de morcegos e pássaros, etc. Eu ainda não tive acesso a nenhuma pesquisa que tenha uma metodologia científica realmente clara, estruturada, compreensível, que comprove essa morte de pássaros, vamos dizer assim, consideravelmente como sendo consequência do 5G. As pesquisas devem ser realizadas e elas vão responder se isso é uma hipótese verdadeira ou se essa hipótese ela não é verdadeira. Outra questão que se fala muito, e aí, obviamente, também sempre se falou, né, sobre antenas de
de telefonia celular e de internet, é o risco de doenças, né? Principalmente para quem mora nas proximidades dessas antenas. 5G aumenta a potencialidade, por exemplo, de câncer, é o que muita gente se pergunta e é o que se transmite com muita agilidade no WhatsApp, que agora com o 5G vai correr ainda mais rápido. Tem alguma evidência disso ou até aqui é só uma espécie de mito popular? Por enquanto é só uma hipótese que alguém está construindo. Precisamos comprovar isso ou comprovar que ela é falha. E essa comprovação ela vai depender, de novo, de alguma pesquisa onde alguém tem que fazer uma análise e identificar, naquela região, nas regiões que tem antena, nós temos realmente uma incidência maior desse tipo de problema. Vamos analisar se tem outros fatores, talvez seja um outro fator e não o fator da antena em si. Então, muitas dessas informações, elas são disseminadas porque a pessoa imagina, tem uma transmissão de um sinal, essa transmissão de um sinal vai gerar um impacto na vida das pessoas e, consequentemente, vai ter câncer. Bem, você está criando uma narrativa. Essa narrativa, ela se torna verdade se você tiver realmente uma pesquisa clara com o método científico que comprove. Olha, aqui nós temos uma taxa de aumento da doença tal em X% que foi decorrente, aconteceu após a instalação de tantas antenas. Aí a gente começa a discutir, mas hoje eu acho que vamos dizer assim, é válido as pessoas terem essas preocupações, mas vamos fazer investigação para saber se isso é verdade ou se é mentira. Eu queria entrar contigo agora numa área que muita gente tem falado que vai melhorar muito e vai mudar de maneira significativa a nossa competitividade, né? A gente sabe que ao longo da pandemia uma série de áreas foram atingidas, principalmente o setor de serviços, mas o que não parou no Brasil, principalmente, foi o agronegócio, foi realmente a produção de alimentos. Aliás, muito pelo contrário, né? O Brasil continuou produzindo para consumo interno e para exportar também. E se fala que o 5G vai melhorar sobremaneira a conectividade no campo, e isso vai trazer ferramentas mais modernas para realmente agilizar todos os processos. Não é muito a minha área, acho que nem muito a sua, mas a gente pode imaginar, do ponto de vista da tecnologia empregada hoje no campo, que o 5G certamente vai acelerar alguns processos. O que se fala nesse sentido? Bem, o agro brasileiro é um fator muito importante. Então, nós estamos falando aí de 1/4 do PIB brasileiro no ano passado, eu acho, ou em 2020. Não sei bem qual é o ano que superou 25% do PIB. E o agro brasileiro alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, realmente, o Brasil vamos dizer assim, o agronegócio brasileiro ele é um diferencial competitivo do Brasil perante outras nações. E é algo que todos os brasileiros devem ter orgulho do nível de tecnologia empregada. Então, a produção hoje ela é uma produção muito tecnológica, é uma produção que usa o mesmo espaço de terra para produzir muito mais do que se produzia há 10, 15, 20 anos. Então, a produtividade aumentou muito e aumentou de estudos, de tecnologia, de implementação de conhecimento humano em várias áreas. Não somente de plantio, mas você vai ter, no agro, tu tem estudo de direito, de resolução de conflitos, de gestão, de estratégia e de tecnologia, como você colocou. Uma vez que a gente tenha condições de tecnologia 5G nas regiões produtoras do agro, certamente nós vamos melhorar muito a nossa produtividade, porque grande parte dos equipamentos eles já são equipamentos de base tecnológica para grande produtividade. Com isso, nós vamos transformar esses equipamentos para poder usar mais ainda de sua capacidade e melhorar a produtividade do Brasil como um todo, em termos de grãos e alimentos em geral para a população não só brasileira como mundial. Alfredo, eu queria nesses próximos minutos, estamos chegando aqui quase ao fim do nosso bate-papo, temos ainda aí uns 10 minutinhos, e nesses próximos minutos eu queria brincar um pouco com você de futurologia. Eu sei que deve ser algo que você gosta bastante, porque tem me chamado a atenção algumas coisas que a gente tem visto e que, com a promessa do 5G, podem sair do sonho, da cabeça de engenheiros para a realidade. Ontem, inclusive, a Forbes no Brasil postou no Instagram uma figura
dizendo o seguinte, que as seguradoras se preparam para um cenário Black Mirror em 2032. E meio que a gente tem visto uma série de coisas, né, que eu queria colocar agora sob sua avaliação do que era um fator só de ficção científica e que passa a se tornar realidade. Por exemplo, por que se fala isso, né? Por que a Forbes fala sobre esse cenário Black Mirror? Se projeta que daqui a 10 anos apenas a gente tenha nas ruas de todo o mundo, nas principais metrópoles, carros elétricos autônomos, ou seja, carros que por meio da tecnologia, a partir de então, não só 5G, mas as próximas que virão, se guiem sozinhos, né? O motorista, não haveria motorista, só passageiro, e também, eventualmente, drones tripulados. E tudo isso no meio de um cenário com pessoas com óculos, né? Aquele espécie do Google Glass que nunca veio ao mercado, e a gente não sabe se um dia virá, mas com óculos de projeção, que seriam as telas dos nossos celulares diante dos nossos olhos. Quer dizer, é um cenário meio alucinante, dá até medo, né? Você acha que a gente está nessa esteira tecnológica mesmo? Bem, é difícil prever o momento dessas tecnologias e fazer essa futurologia, mas vamos falar especialmente do começo que você comentou, dos carros. Uhum. Os carros, na verdade, hoje nós já temos toda a tecnologia para o carro andar sem pessoas, então sem motorista, vamos dizer assim. Então o carro já consegue andar sozinho hoje, a tecnologia já está pronta. O que falta é um aparato regulamentar que permita que um carro ande sem alguém tá guiando ele. E qual é a grande vantagem disso? É que as pessoas às vezes confundem, essa tecnologia atrapalha, gera um problema. Não, ela gera benefícios para várias pessoas. Então imagina acidentes de motorista porque o motorista está cansado. Então, o motorista pode estar no carro, no caminhão, mas o caminhão vai ser guiado autonomamente. Acidentes de carro porque uma pessoa não está vendo um outro carro que vem num cruzamento. Com tecnologia de comunicação, de internet das coisas, um carro pode saber que tem um outro carro vindo ali, que aquele outro carro está sem freio, e esse carro aqui parar antes. Então, toda essa comunicação de internet das coisas, ela vai gerar benefícios para a sociedade, que vai poupar vidas de acidentes de trânsito, economizar recursos de saúde por conta de decorrência de acidente de trânsito. Imagina a quantidade de melhoria e também transformar sempre a nossa vida em algo mais, vamos dizer assim, intelectualmente produtivo. Eu acredito que o que nós estamos vendo é a capacidade humana, ela tem que ser sempre para atividades mais intelectuais e menos repetitivas. Então, eu posso estar num carro, um deslocamento de meia hora, mas estou conversando com alguém, estou fazendo uma reunião, estou lendo algo, estou trabalhando em alguma coisa e não, estou ali concentrado naquele trânsito. Já os drones tripulados... Eu acho que aí é sonhar um pouco muito. Penso que o pessoal está acelerando para os próximos 10 anos, até gostaria de ver nos próximos 10 anos, mas eu acho que vai ser um pouco acelerado. Mas muita tecnologia a gente já tem hoje acima do que a regulação permite. Então, muito do que a gente não consegue usufruir hoje é porque não há uma legislação que permita. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos já existem testes de carros que pegam um passageiro, levam de ponto a ponto e sem motorista. O Alfredo, eu estava pensando aqui também sobre esse cenário de Black Mirror, né? Porque há algumas semanas a Amazon anunciou que a Alexa vai reproduzir vozes de pessoas que já morreram, que já partiram, né? Então, eventualmente, alguém pode pegar uma gravação, não vai surgir do nada, né? Não é que vai lá no cemitério, vai ressuscitar, vai pegar uma gravação. Por exemplo, você tem uma gravação da sua avó, o Jailson aqui. Tem uma gravação... A sua avó já morreu, Jailson? Espero que não. Não. Se o dia que ela morrer, digamos assim, espero que demore muito, se o Jailson tem uma gravação, ele vai lá, reproduz, e a Alexa vai ficar reproduzindo frases com essa voz para lembrá-lo de quem era a avó. É um negócio meio complexo, né? Porque a gente fica pensando, que tecnologia é essa? E aí eu queria fazer um paralelo contigo, porque dizem que o 5G vai ser o pai dessas transformações, né? É o início do legado de toda essa revolução digital e das máquinas, né? Principalmente a revolução das máquinas que a gente vai viver. Dá para comparar isso com quando tem se discutido a identidade da inteligência artificial do Google, em que o engenheiro, né, acabou sendo afastado porque disse que ela esboçava sentimentos que não são padrões de uma máquina. A gente está diante desse quadro. Qual que é a preocupação com isso na sua visão? Bem, a
preocupações são muitas, mas sempre naquele sentido de que algumas pessoas fazem mau uso de recursos. As pessoas fazem mau uso de suas mãos e de outros elementos que não são o próprio ser humano. Então, a preocupação é sempre a de sempre de pessoas mal intencionadas e criminosas, etc. Mas você tocou algo interessante no caso da Alexa. Pensa assim, por exemplo, eu morei numa cidade chamada Mississauga, no Canadá, e tem umas 2 músicas que quando eu escuto parece que eu sou quase que teletransportado para lá. O meu sentimento é como se eu estivesse caminhando ali no frio. Eu tenho boas lembranças. Isso gera um bom sentimento em mim. E imagina as pessoas podendo ter ali um momento de escutar uma voz de uma pessoa que não está mais presente com ela, via Alexa. Então, eu acho que é uma solução interessante e várias outras soluções vão ocorrer. O 5G ela melhora isso, Cleber, no seguinte aspecto. O processamento disso, então vamos pensar que eu consiga, no caso da Alexa, dar algumas informações sobre a minha voz, estilo e conversa, e talvez a Alexa converse comigo como se fosse a minha avó. Tá? Então, como isso pode ocorrer? O processamento do retorno da Alexa ele não é no meu celular necessariamente, ele vai para um processador, um computador da Amazon, que está na nuvem. Então, o 5G melhora significativamente porque a comunicação entre o meu aparelho e a nuvem, ela reduz o tempo de comunicação e aumenta a capacidade do que se comunica. Com isso que o 5G vai realmente acelerar esse processo, que é o que inviabiliza hoje, por exemplo, grande parte de comunicações que o pessoal fala de metaverso, porque nós precisamos de muito mais dados para serem trafegados e nós precisamos de uma comunicação rápida ponto a ponto. Quando você fala no metaverso, eu fico pensando que hoje grandes empresas, grandes marcas têm investido nisso, né? Marcas de bolsas, marcas de roupas, até igrejas têm se deslocado para o metaverso e aberto unidades no metaverso. Que realidade é essa? A gente agora, de fato, porque até então parecia algo meio distante antes do 5G. O 5G vai trazer isso para que tipo de público? Todos nós teremos acesso, Alfredo? Bem, no começo eu diria que todos vão ter acesso, mas no começo nós vamos precisar de algum tipo de equipamento um pouco mais caro. Naturalmente, com o passar do tempo, esses equipamentos vão custando menos. A mesma coisa que aconteceu quando lá atrás nós tivemos os primeiros smartphones. Era algo muito mais caro, hoje em dia nós temos smartphones super acessíveis. Então, qual a grande vantagem do metaverso? É que eu tenho uma imersão sensorial muito maior do que o que eu tenho hoje. Eu estou aqui conversando com você, mas eu estou olhando para a tela de um computador. Se eu estivesse usando algum dispositivo de realidade virtual e realidade aumentada, eu teria uma percepção sensorial de que nós estaríamos um do lado do outro. Eu estaria fisicamente, o meu cérebro iria achar que eu estava fisicamente ao seu lado. Percebe? Então, ele cria possibilidades de um outro nível de percepção. Com isso, eu posso, por exemplo, usar para a educação, vamos visitar um museu. E eu tenho vários estudantes que estão de cidades diferentes, com professores de uma outra cidade, e esses estudantes, esses professores podem fazer uma visita virtual ao museu, só que a pessoa está tendo a percepção do corpo inteiro do colega, ela está tendo a percepção de tudo que está ali no museu, como se ela estivesse realmente no museu. O cérebro dessa pessoa vai ter uma confusão mental e, às vezes, não vai nem distinguir que aquela visita foi uma visita virtual. Ele vai compreender quase como uma visita realmente física. E outros aspectos, como, por exemplo, em estudo de medicina, vai poder estar ali, imagina você realmente entrar no corpo humano e olhar todos os detalhes, ou entrar em algum animal ou estudo de vegetal, em toda a parte de educação e formação profissional, nós vamos ter grande melhoria. Sabe que você falando isso me dá até um certo medo, porque eu acho que psicologicamente nós não estamos preparados para um negócio desse tamanho. Você acha que sim? Você acha que a nossa adaptação vai ser rápida? Você estava falando aí, eu estava buscando umas informações aqui sobre o preço de equipamentos, e hoje, para quem não tem, por exemplo, acesso, a impressão que se tem é que
pelo menos a informação que se dá, é que vai cair muito, significativamente, o preço dos aparelhos adaptados ao 5G. Cerca de 30% logo agora nos próximos meses, né? Então, quem não tem acesso poderá ter em algum momento. Agora, estamos preparados para toda essa tecnologia? Como é que você acha que vai ser a adaptação do ser humano a ter isso? Usar um equipamento de realidade virtual e, de repente, eu visitar a Torre Eiffel em Paris estando sentado aqui no estúdio da rádio. Um exemplo esdrúxulo, mas que pode servir bem para a gente entender como seria isso. Eu acho que é o mesmo momento que a gente viveu de internet, gerou uma grande disrupção e uma grande mudança na sociedade e impactou diversas áreas da nossa vida. Os smartphones também geraram uma outra grande revolução. Então, é só a gente lembrar um pouquinho como era o mundo antes dos smartphones, que tipo de jogos as pessoas tinham e o que elas faziam com o celular. Hoje as pessoas usam o celular para trabalhar, usam o celular para estudar, usam o celular para ter contato visual com parentes que estão distantes, enfim. O celular ele tem um poder muito grande que era inimaginável. O que ele menos faz hoje é comunicação de voz, que era o que ele fazia na origem. Da mesma forma, nós vamos ter uma nova mudança significativa com esse ambiente de metaverso. No entanto, os metaversos, hoje a gente tem vários metaversos, né? Eles nasceram ali no mundo dos jogos e várias empresas estão criando o seu metaverso. O grande desafio vai ser com que esses vários mundos de metaverso comecem a se comunicar e se interligar. E esse desafio ele é parecido com o da internet, porque a internet, antes de existir a internet, existiam várias redes que elas não falavam entre si, mas quem estava dentro de uma rede tinha uma série de acessos que era interessante para aquela rede. Quando surgiu a internet, essa comunicação de múltiplas redes se tornou natural, aí nós demos realmente um grande salto. Alfredo, eu queria encerrar contigo fazendo mais um exercício de futurologia aqui, porque dizem que o 5G também vai ser o pai da revolução dos smartphones. Você falou um negócio muito interessante, porque há mais ou menos uns 10, 11 anos eu me lembro que a gente estava migrando daquele celular com teclas, hoje raramente alguém usa um celular de teclado, para o smartphone, onde você tem tudo na palma da mão, né? E naquele primeiro momento, eu que já estou me tornando um pré-idoso no auge dos 40 anos, alguns aqui têm muito mais do que eu, que é o caso do Ademir, por exemplo, nem cabelo tem mais, e aí ele pensava no seguinte... a gente poderia fazer tudo isso, transação bancária, né, que haveria um Pix no futuro em que você transferiria valores e que da palma da tua mão e isso estaria na conta de outra pessoa em questão de segundos. Quer dizer, é muita loucura pensar nisso. Qual que é o futuro disso aqui? Dizem que vai sumir da palma da mão, que a gente vai ter algum tipo de espectro ou um holograma, que seria a tela do celular diante da mão ou dos olhos com algum tipo de óculos, o que me parece muito estranho, porque como é que você vai andar na rua, dirigir e com as informações diante dos olhos? Mas o que se tem hoje de palpável para daqui 10 anos? Como é que vai ser o nosso celular? Como é que vão ser as nossas transações via internet daqui para frente? Difícil fazer esse exercício de futurologia que você comentou. Eu acho que nós estamos caminhando num mundo onde nós vamos tirar a informação de eu ter a noção que eu estou olhando para o meu celular. Então eu posso usar hoje um óculos de realidade virtual e daí naquele óculos conectado no momento, ou usando uma luva ou algo diferente que eu preciso para um outro sentido, eu consigo ter uma percepção ampliada. Mas eu não vou sair na rua usando um óculos de realidade virtual caminhando na rua. Não vai dar muito certo. Olhando uma outra coisa. Então não vai dar muito certo essa história. O próximo salto, o que vai ocorrer, eu já não consigo fazer muito esse exercício de futurologia, mas eu digo que com a tecnologia que a gente tem hoje, a capacidade que nós temos, faltava-nos a capacidade de transmissão de informação de um computador para outro. O 5G amplia essa capacidade de transmissão. Com isso, nós podemos colocar em prática uma série de situações que eram possíveis, como, por exemplo, eu ter uma cirurgia em um local e eu tenho um médico que está em um outro local, talvez dando assistência para aquele médico que está fazendo a cirurgia de emergência, que não é um médico que tem a especialização naquela cirurgia, mas ele está dentro. Só que perceba, essa comunicação da informação do que está sendo feito na cirurgia, ela não pode ter um atraso de 1, 2 segundos.
Isso vai representar Exato. ali o sucesso ou o fracasso da cirurgia. Então, uma série de aplicações a gente consegue gerar inovações com o que a gente já tem hoje de tecnologia, mas faltava-nos essa capacidade de comunicação que o 5G vai ampliar. Eu fico pensando aqui, Alfredo, eu particularmente sou um grande admirador da história do Steve Jobs e de como, se você lê o livro que trata da história dele ou assiste o filme, você vê o quão fundamental foi a coragem dele para, de certa forma, transformar o que era um computador gigantesco no que virou o nosso desktop, que hoje praticamente foi abolido, né? Os desktops de hoje não tem nem CPU, é um negócio assim, é tudo embutido na tela, uma coisa impressionante. E eu acredito que estejam também já na reta final de vida. Talvez a gente daqui para frente tenha novidades. Se Steve Jobs estivesse vivo para a gente encerrar aqui, né? Você acha que ele ficaria assustado com tudo isso ou já estaria um passo à frente? Certamente já estaria um passo à frente. ele fez algo muito interessante, que ele criou claro que isso eu acho que é ilegal, né? É ilegal, mas ele criou a Blue Box com o outro Steve, lá no comecinho, lendo materiais na Universidade de Stanford, os dois estudando, e eles começaram a fazer ligações internacionais de graça. Eles conseguiram Dois estudantes conseguiram controlar todo o sistema de telecomunicações da AT&T. E eles conseguiram ligar para fazer qualquer ligação de graça. E aquilo ali, ou seja, foi um momento muito importante na vida dele, porque ele falou, nossa, se nós dois, lendo alguns artigos científicos, conseguimos controlar um gigante que é a AT&T, imagino que a gente não consegue desenvolver com outras soluções tecnológicas. Então, vários momentos da vida e das realizações dele geraram muito impacto e benefício para todos. Esse do Blue Box foi das primeiras brincadeiras que gerou um momento de continuar na inovação dele. Muito bem. Alfredo, gostei muito da nossa conversa. Obrigado por aceitar esse bate-papo, pelas informações que você nos trouxe. Acho que agora é sonhar que o 5G seja acessível para todo mundo, né? A expectativa é que até setembro esteja nas capitais, nas principais capitais, e sei lá quanto tempo que isso vai levar para chegar a todos os estados, sabendo que as regiões mais afastadas vão receber ainda 3G e 4G, não a 5G. Mas que essas revoluções que você citou aqui estejam ao alcance de quem realmente precisa, principalmente em relação à medicina, que isso se popularize e possa fazer a diferença na vida de pessoas para as quais o tempo, né, é uma questão de vida ou morte, e a gente espera que o 5G transforme em vida. Obrigado por tudo que você trouxe para a gente aqui de informação. Sucesso para você, viu? Obrigado, Cleber, tudo de bom. Obrigado a toda a audiência da Rádio Mais Brasil. Eu que agradeço. Um grande abraço para você, sucesso. E obrigado a você, nosso ouvinte internauta que esteve aqui nessa conversa com o Alfredo Freitas, para a gente tentar desmistificar um pouco do que vai ser ou começa a ser o 5G. Lembrando que no site da Mais Brasil tem uma matéria completa para você saber, inclusive, se o seu celular é compatível ou não e o que você precisa fazer. Amanhã a gente está de volta aqui no 45 Minutos para conversar sobre assuntos que são relevantes para a nossa vida, e na sequência tem música de qualidade para você. Lembrando que no horário do almoço, horário de Brasília é meio-dia, às 11 horas aí na região norte do país, em Manaus principalmente, você fica com Luiz Carlos Braga e as principais notícias do dia no Mais Brasil News, segunda edição. Um abraço, fique com Deus, ótima quinta-feira e até amanhã. Mais Brasil News.